cidade de São Paulo está parando, quem mora aqui percebe isso claramente, porque é impossível construir 60 avenidas paulistas por ano para não piorar. Isso é o que seria uma solução. Quem acredita que o automóvel poderá ainda conseguir andar em São Paulo? Como isso é impossível, né? Nenhum prefeito, por mais que ele defenda essa prioridade, não vai conseguir. A solução está em onerar o uso do automóvel, que é o pedágio urbano. Também o rodízio teve o seu papel, mas o rodízio hoje é facilmente driblado por um segundo carro. Então, a solução que se apresenta de mais curto prazo para resolver o problema é a do pedágio urbano, num valor que tire pelo menos 30% de carro das ruas, que isso é como se fosse um feriadão, né? Como se fosse um fim de semana prolongado. Bem, nós vamos ter que fazer algumas coisas durante, ou seja, daqui para frente. Revemos a questão do nosso plano diretor. Mantidas as condições do plano diretor de hoje, nós vamos ter complicações cada vez maiores, ainda que com o pedágio urbano. Nós vamos ter que rever a questão da empregabilidade, a questão da densidade habitacional, os deslocamentos, os principais eixos de transporte. Isso é fundamental. A discussão se nós vamos ter a ampliação de rodízio ou se vamos ter a introdução do pedágio urbano é uma questão que pode ser discutida. Mas o fato é o seguinte, não temos e nem devemos ter espaço disponível para a circulação de todos os automóveis segundo as condições do interesse de cada um. Se a gente fosse seguir o exemplo que aconteceu em Londres, nós estamos calculando em cerca de 20% a 30%. Então nós tiraríamos de 1 a 2 carros a cada, vamos dizer, 4 ou 6 carros, né? É claro que ele tem um impacto, sim, mas eu insisto que esse impacto deve vir acompanhado de uma qualidade para a alternativa da pessoa. Mas em termos de retirar veículos da área pedagiada, o impacto pode chegar a 30%. E o pedágio urbano? O que o pedágio urbano faz? Ele tem uma contribuição muito grande para a estruturação da cidade. O que ele faz? Ele vai fazer com que muitas pessoas desistam de ir para aquela área, fazendo com que naquela área o transporte público circule com muito mais velocidade, né, e cumprindo seus horários e tudo mais. Porém, a minha opinião, que eu vou levar um pouco aqui para a discussão, nós no Brasil inteiro estamos atrasados numa política simples, mas fundamental para a organização do tráfego. E isso foi o elemento central na política de mobilidade urbana na França, que é a política de estacionamento, que eu chamo o primeiro pedágio, que deveria anteceder o pedágio. E o que é uma política de estacionamento? É o seguinte, o poder público passa a gerir esses estacionamentos, quer dizer, ele vai dizer quantas vagas vão ser necessárias naquele local. Com isso, ele vai dizer quantas pessoas podem ir para lá. Obviamente garantindo o acesso do morador. O morador vai ter direito a uma vaga, por exemplo, mas não vai ter direito a 5 vagas, 6 vagas, entende? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo na política de estacionamento. Então você regula quantos carros você quer que chegue naquela área. E por outro lado, nós precisamos integrar o automóvel no sistema de transporte público. E como é que se integra? Exatamente com a política de estacionamento, favorecendo a construção de grandes garagens junto a estações de metrô, corredores de ônibus ao longo da cidade toda. Então a pessoa vem com o seu carro até ali, deixa e se desloca pelo sistema de transporte.